Então, vamos. Então, eu vou entrar aqui, ó. Então, na nossa sala aqui, que nós estamos dentro do EBA. Então, vocês vão descer até o Física GEMAF, tá? Turma, primeiro período. Então, entra aqui. Aí, aqui vocês vão ter duas sessões. A das videoaulas, todas aqui, tá vendo? E depois, a sessão 13, que é a sessão de tarefas. Tá? Então, aqui estão as tarefas. Todas as tarefas, tá? Inclusive, algumas soluções de exercícios que me foram pedidas, eu também coloquei nessa região aqui. Espera aí. Solução da questão 10, tá vendo? Coloquei aqui, está resolvida, mas como ela era uma tarefa, deixei nessa seção, tá bom? Muito bem. Então, a nossa aula de hoje e de algumas aulas à frente será para resolver alguns exercícios dos conceitos que nós já trabalhamos em sala, tá? Eu estou chamando essas aulas de aplicações, ok? Então, o primeiro exercício que eu trouxe para vocês, que eu vou resolver aqui, não se preocupem, a aula está sendo gravada e no final de tudo eu também gero um PDF para vocês, tá bom? Então, vocês não têm que copiar nada mesmo, é somente prestar atenção, tá bom? Tão logo eu termine essa aula, tão logo a internet seja boa, eu faço a postagem desse material lá dentro do EVA para vocês. Qual é o EVA? EVA GEMAF, tá bom? Então, vocês têm que ir lá nesse caminho que eu mostrei para vocês. Então, vamos começar com esse exercício aqui, que é sobre análise mencional. Nós temos 5 exercícios hoje para resolver. Vamos tentar resolver todos. Se terminarmos antes, muito bem. Senão, a gente continua na próxima aula. Vocês estão me ouvindo? Que acho que caiu a conexão aqui por alguns segundos. Estão? Senhor. Cortou, né? Estão me ouvindo agora? Sim? Sim. Sim? Tá. Então, vamos lá, então. Então, vou começar com esse primeiro exercício. Vou pegar o item A dele. Ele está dizendo que existem duas equações. Eu vou explicar os termos dessas equações para vocês. Esse primeiro termo é velocidade. No caso, velocidade final. Esse segundo termo, VI, é também velocidade, só que é inicial. Esse A é aceleração e esse X é posição. Correto? Então, vamos trabalhar essa primeiro. Ok? Então, vamos lá. Então, vou fazer a análise mencional para verificar se essa equação está correta. Então, eu vou fazer aqui, ó. A solução. Como que eu vou trabalhar? Eu vou aplicar a análise mencional nos dois lados da equação. Então, eu vou aplicar a análise mencional no V final é igual a análise mencional de todos os termos que estão à minha direita. Se esse termo é velocidade, a dimensão de velocidade é L sobre T maiúsculo.
E desse lado? Se é uma soma, análise dimensional de uma soma, eu vou fazer análise dimensional de cada termo dessa minha soma. Então, eu vou fazer análise dimensional de VI e análise dimensional de AX. Então, eu sei que aqui é L sobre T, aqui é L sobre T, aqui também é L sobre T, mais análise dimensional de AX. Vou deixar esse termo aqui ainda por aqui. Ok? Agora eu venho desse lado. Vou passar esse L sobre T para lá, subtraindo. Só que na análise dimensional, quando você tira, soma ou subtrai duas grandezas de mesma dimensão, não é que fica zero. Mantém-se a dimensão da grandeza. É como se você dissesse 5 laranja menos 4 laranja. Quanto que você tem? 1. O quê? Uma laranja. Então, a laranja está aqui, o LT. Tem que ficar informado isso, entendeu? Que você está subtraindo laranja. Estão entendendo? Agora, desse lado, é igual. Agora que eu vou aplicar a análise dimensional. A análise dimensional de A, por ser aceleração, é L sobre T quadrado. Vezes X, que é posição, que dá L. Então, L sobre T, do lado direito, é igual a L quadrado sobre T quadrado. Então, na verdade, não existe uma igualdade aqui. Não é verdade? Essas coisas são diferentes. Então, você pode dizer que a equação proposta está dimensionalmente errada. Ok? Então, é isso. Então, a primeira equação está errada. Agora, eu vou para a segunda equação. A segunda equação, deixa eu copiar ela aqui. Copiar todo mundo. Do lado de cá. E ele está dizendo, ó, y é igual a 2m vezes cosseno de kx, onde k é 2m menos 1. Então, aqui existe uma mistura de equação com unidades, já na equação. O primeiro termo y é posição. Esse 2m aqui, 2 é um número matemático e m aqui é metros, é a unidade do comprimento, tá bom? Vezes cosseno de kx, onde x é a posição, também é uma posição, e k é uma grandeza física, não matemática. Se fosse só matemática, o k seria 2. Mas como é física, existe um número matemático e uma unidade. Qual a unidade? Metro elevado a menos 1. Ou 2 sobre metro. Ou também 2 vezes 1 sobre metro. Tudo a mesma coisa. Ok? Mas uma coisa é certa, não é uma grandeza matemática, é uma grandeza física.
Então, eu vou aplicar a análise dimensional nessa equação. Então, eu vou fazer a análise dimensional do lado direito da equação. Eu tenho que fazer a análise dimensional do lado esquerdo da equação. Ok? Então, fica 2m que multiplica cosseno de k vezes x. Perfeito? Agora, isso aqui é posição. Dimensão L. Aqui eu tenho um produto. Então, eu vou fazer a análise dimensional de cada termo do meu produto. Fiz. Aqui eu sei que é L. Aqui é o seguinte. A análise dimensional, ela é cega para o número matemático. Então, ela é cega para o número 2. Mas ela enxerga a unidade. Enxergou a unidade, ela enxerga dimensão. Ela enxerga muito bem essas coisas. Então, se ela enxergou o M aqui, ela enxergou que a dimensão é L vezes cosseno de k vezes x. Agora eu vou isolar a análise dimensional do k vezes x, da L sobre L. Aí eu tenho que cosseno, que a análise dimensional do cosseno kx é igual a 1. O que eu observo disso? Que até nesse ponto eu cheguei numa expressão adimensional. Eu cheguei numa expressão que está dizendo que a dimensão de uma função trigonométrica, no caso aqui cosseno, é adimensional. E isso é verdadeiro. Ok? Muito bem. Então, essa equação já apresenta uma grande chance de estar correta. Mas, se a função trigonométrica cosseno é adimensional, obriga-se que o argumento da função, que se chama kx aqui, tem que ser também adimensional. Então, o que implica? Eu vou escrever o que implica. Que o argumento da função trigonométrica tem que ser adimensional. Se eu verificar que isso está correto, então a equação como um todo está correta. Então eu vou pegar e vou fazer agora a análise dimensional de kx, que é a análise dimensional de k. K é 1 sobre 2 metros. 2 metros lembra L. Então, a dimensão é 1 sobre L. Professor, cadê o 2?
do K, para onde que ele foi? Ele deve estar escondido, ou está ali, mas a análise dimensional é cega para ele, ele não enxerga aquele 2, entendeu? Ele está ali, só que ela não enxerga. Vezes o X, que é posição, L. Então, perdão, depois que eu já substituo a dimensão, eu tenho o costume de não usar mais o colchete. Isso não é regra, mas eu gosto de trabalhar assim. K vezes X é igual. L corta com L, então isso dá 1. De novo, deu que esse produto KVX também é adimensional. Consequentemente, a equação 2 está completamente correta. Ok? É isso. Vamos agora para um outro conceito que nós trabalhamos, que foi o conceito de movimento, né? Nós trabalhamos esse conceito de movimento que diz que uma partícula move sob aceleração uniforme, ou seja, aceleração constante. Então, ele diz que a posição de uma partícula movendo sobre uma aceleração uniforme é uma função do tempo de aceleração. Suponha que escrevemos essa posição como sendo esta, em que K é constante e não tem dimensão. Ele quer que você mostre, por análise dimensional, que essa expressão é satisfeita se M for 1 e N for 2. Então, existem duas maneiras de resolver esse problema. Com análise dimensional, que ele quer que você faça, ou, como você já estudou um movimento acelerado, você colocaria a equação do movimento acelerado, já sabendo da equação, e compararia cada um dos termos. E chegaria na solução que ele está pedindo. Mas ele não quer isso. Ele quer que a gente faça a nossa solução com o uso da análise dimensional. Então, vamos fazer isso. Muito bem. Quais são os termos dessa equação? X, posição. K, constante. A, aceleração. T, tempo. M, constante, um número matemático. N, um número constante, um número matemático, assim como K. Tá bom? Então, eu vou escrever de novo a expressão aqui em que X é K que multiplica A elevado a M vezes T elevado a N. Então, vou fazer a análise dimensional de X. Eu tenho que fazer a análise dimensional de todos os termos que estão à minha esquerda. A análise dimensional de X, por X ser posição, a dimensão é L. Ok? E por ele falar que K é uma constante, é um número matemático, a análise dimensional é cega a esse número matemático. Então, eu poderia reescrever o lado direito da equação somente com esses termos. Ó.
Ok? Agora eu vou colocar L aqui. Vou substituir a dimensão de aceleração. L sobre T ao quadrado. Só deixa eu dar uma consertada aqui. Apareceu um monte de mensagem. Só que isso aqui tudo é elevado a m. Vezes dimensão de t minúsculo, que é t maiúsculo, elevado a m. Ok? L desse lado. L desse lado. Aqui eu tenho L elevado a m. E aqui T elevado a 2m. Vezes T elevado a n. Daí eu tenho que isso aqui é L elevado a m, e este cara aqui, simplificado com T elevado a n, seria T elevado a 2m menos n. Muito bem. Vou escrever esse L como sendo L elevado a 1, e vou dividir aqui por embaixo, no denominador, um T elevado a 0. Por quê? Porque eu quero fazer comparações. L, direita e esquerda, T e T, direita e esquerda. L elevado a m e T elevado a 2m menos n. Comparando este com este, comparando este com este, eu tenho que m é igual a 1. E eu tenho aqui embaixo que 2 vezes m menos n é igual a 0. 2m menos m, n é igual a 0, e m é igual a 1. Substituo o m na expressão de baixo. 2 vezes 1, passo o n para lá, fica n. Então, n é igual a 2. Então, quais são as minhas respostas? M1 e N2. Como ele falou que deveria acontecer. Aí ele fala, essa análise pode dar o valor do K? Não. K, por ser uma constante, um número matemático, uma constante, a análise dimensional é cega para essas constantes. Ok? Então, de fato, a equação é verdadeira. Essa expressão é verdadeira somente quando m for 1 e quando n for 2. Ô, professor, Pois não. esse LT0 aí, acho que você... Eu não entendi isso. Por que que eu coloquei? Isso. Tá. É o seguinte, ó. Eu resolvendo esse lado da equação, eu tenho que L elevado a m, e embaixo aqui, operando esse com esse, fica T elevado a 2m menos n. Você entende esse resultado que eu cheguei embaixo?
que é a mesma coisa que você descer com o T com o sinal negativo. Daí eu tenho que o produto de T elevado a 2N vezes T elevado a menos N, eu conservo a base e somo os expoentes, só que o N é negativo. Então ficou esse termo. Daí o que eu tenho? Desse lado aparece L. Desse lado aparece o L e embaixo aparece o T. E nessa expressão aqui só tem o L. Daí o que eu fiz? Eu fiz assim, para comparar. Eu dividi por T elevado a zero. Por quê? Qualquer número elevado a zero é 1. L elevado a 1 é L. Então não alterou nada, mas ficou Ah, coerente para eu fazer a comparação, entendeu? agora entendi. Eu não tinha entendido por causa do T0 ali. O L1 ainda foi, mas É o só T0. para malandragem matemática, só. Entendeu? Ah, entendi. E, professor, outra pergunta, no exercício passado, só não entendi por que que deu correto. É porque o cosseno lá deu 1 Isso, porque ele no exercício perguntava se passado. era dimensionalmente se o cosseno era uma função adimensional. E como deu 1, E aí deu adimensional, então estava certo. é adimensional porque o 1 é matemático, é isso? E isso, o 1 é só um número, é uma Ah, constante. entendi, Toda vez que for um entendi. número matemático, 1, pi, 100, 1 milhão, é tudo adimensional. Ah, então Entendeu? tá bom. Obrigado, professor. Nada. Então vamos para o próximo. Para o próximo é o seguinte: ele diz, agora que já é o movimento, ele diz que existe uma partícula que se movimenta de acordo com a equação, ele dá a equação, onde x está em metros e t em segundos. Aí ele pede para você encontrar a velocidade média para o intervalo de tempo de 2 a 3 segundos. Então, vamos lá. Então, como eu conheço a equação, eu sei que a velocidade média é deslocamento sobre variação do tempo. Quem que é o deslocamento? Seria o x final menos x inicial. Quem que é o intervalo de tempo? Vai ser o tempo final menos tempo inicial. Agora, quem é quem? O x final, ele é o seu x para t igual a 3 segundos. Quer dizer o seguinte, pegue a equação de x e substitua 3 segundos. Quem é o x inicial? O x inicial é o seu x para t igual a 2 segundos. O que quer dizer isso? Pegue o seu x e substitua 2 segundos, ok? Quem é o seu t final? É o 3 segundos. Quem que é o seu t inicial? É o 2 segundos. Então, agora eu vou calcular o x final, que é o x para o instante 3. Então, vai ser 10 vezes 3 quadrado, que é 90 metros. Quem é o x inicial? Eu vou pegar o 10 e substituir o tempo inicial, que é 2 segundos. Então, o que eu vou fazer? 2 ao quadrado é 4 vezes 10, 40 metros. Então, portanto, a minha velocidade média vai ser quem? 90 menos 40,
embaixo 3 menos 2. Vai ser 50 por 1. Portanto, a minha velocidade média é 50 metros por segundo. Ok? Este é o item A do problema. Aí ele pede para você encontrar a velocidade média para o intervalo de tempo de 2 a 10 segundos. Então, vamos lá. Então, o x final agora, ele vai ser para mim o x para t igual a 2,10 segundo. Esse é o tempo final. E o x inicial vai ser o x para t igual a 2 segundos. Esse é o t inicial. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou calcular a minha velocidade média. V barra é ΔX por ΔT, que vai ser o x final menos x inicial, t final menos t inicial. Aqui, o t final vai ser 2,10 e o t inicial 2. Ok? Agora eu vou calcular aqui o x final para depois substituir ali. Ó. O x final vai ser o meu x no instante 10 segundos. Qual era a equação mesmo? Vamos voltar. 10 vezes t quadrado. Então, vai ser 10 vezes 2,10 ao quadrado. Vou pegar minha calculadora, vou pegar o 2,10, vou elevar ao quadrado e vou multiplicar por 10. Deu 44,10. E o x inicial daria 10 vezes 2 ao quadrado, deu 40, é isso? Aí eu vou fazer aqui 44,10 menos 40. Dá 4,10, divide por 0,10. Não é verdade? Daí eu vou dividir o 4,10 por 0,10. 41 é a minha resposta. 41. Então, portanto, a minha velocidade média é 41 metros por segundo. Sabe que eu vou deixar um desafio aqui para vocês? Depois vocês calculem a velocidade média entre t igual a 2 até t igual a 2,01 segundo. Vê para mim quanto que vocês irão encontrar nessa resposta. Mas eu já adianto, o valor que você for encontrar, você vai verificar que ele vai ficar muito próximo do 41. Tá vendo? Agora, uma curiosidade, você mediu a velocidade média em 2 instantes muito próximos. No item anterior,
você mediu a velocidade em 2 instantes bem longo. Depois ele pegou e diminuiu o instante em que você mediu a próxima velocidade de 3 para 2,10. Você obteve 41. Agora eu estou diminuindo ainda mais, de 2 para 2,5.